Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal. Me chamo Josué Marins e eu ajudo igrejas a terem um som de qualidade através da sua equipe técnica. Você está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo. Hoje, galera, eu quero bater um papo com vocês sobre microfones, tá? É, mas antes disso, é claro, a gente não pode deixar de, pedir para você compartilhar aí, se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo aí, porque isso sempre ajuda, afinal de contas, a gente a continuar produzindo conteúdo, tá? E galera, por que que eu cheguei a essa conclusão, a essa vontade assim de trocar ideia com vocês hoje sobre esse tema? O que que acontece? Tirando basicamente aí os instrumentos, né, os músicos em geral, é, que são essencialmente a nossa fonte sonora. é, Lembrando, pessoal, que quanto melhor for a fonte sonora, melhor é o resultado final de um todo, né? Se você tem um músico ruim, instrumento ruim, né, um vocalista, né, ruim, ruim, não entenda no sentido depreciativo, mas é uma pessoa engloba também se a pessoa é desafinada, qualquer coisa do tipo, mas a pessoa que não tem uma boa emissão vocal, né? Aquela pessoa que não canta com vontade, em outras palavras. Então, tudo isso vai contribuir para o resultado final. Mas tirando essa parte, né? Fator humano, vamos colocar assim, o que conta pra gente a partir do momento que a gente começa a ter uma ação mais direta sobre isso, maior liberdade, né? Que vamos dizer assim, que entra na nossa jurisdição, são os microfones, na grande maioria das vezes, tá? Exceto os instrumentos que trabalham plugado, guitarra, violão, contrabaixo, e ainda assim, em algumas situações, eles podem também estar microfonados. De resto, a grande maioria, né, vai ser sempre microfonado. Uma voz vai ser sempre microfonada, um instrumento percussivo, na grande maioria das vezes ele vai ser microfonado. E até os que trabalham plugado também existe essa possibilidade de a gente trabalhar com ele microfonado. E isso tem um porquê, né? Os microfones, eles são a grande porta de entrada, né? A gente já conversou e eu sempre falo isso nas minhas outras aulas, né? Da principal diferença entre o som e o áudio, né? O som é som enquanto ele está no meio, né, acústico, físico, né? Elástico, se a gente usar um termo mais técnico, né? No meio, né? O som ele é ar em movimento, né? Então são as moléculas do ar sendo agitado pelas frequências sonoras. Então isso é uma coisa que a gente não atua diretamente, né? Mas a partir do momento que ele passa por uma conversão, né? Essa forma de energia, ela é convertida, né, para sinais eletromagnéticos, né, corrente elétrica, e hoje, né, mais do que nunca, convertido para sinal digital. É a partir do momento que aí daí ele começa a gente começa a ser tratado como áudio. Enquanto áudio, né, a gente pode fazer alterações, né, fazer todo um processamento, um tratamento em cima dele, até que ele volte a ser som novamente nas caixas de som. Então, dando só uma relembrada nisso. E a partir daí, galera, o que que acontece? Mas a principal porta de entrada são os microfones. Então, ter um microfone de qualidade ou, né, porque qualidade às vezes remete muito à questão de valores, né? Mas ter um microfone, né, às vezes não tão caro, mas de boa qualidade, que cumpre bem o papel dele, é essencial para a gente ter um resultado melhor no final da cadeia, né? No final disso tudo. Mas como é que eu chego nisso? É onde eu quero falar com vocês hoje. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Beleza? Vamos lá, então. Tá vendo aí, né, galera, esse monte de microfone aí, ó. Eu escolhi essa foto porque além da diversidade, né, todo mundo aí tem de todo tipo de microfone, né?
Deixa eu, antes da gente começar a entrar propriamente no que é o microfone, no que consiste no microfone, sempre existe um microfone ideal para uma situação específica, tá? Às vezes você pode não ter esse microfone, mas existe sempre, porque existe uma variedade muito grande de microfones no mercado hoje e valores também muito distintos. E aí é sempre ideal a gente como o operador, o técnico, né? Nas nossas igrejas assim, a gente ter a noção e conhecer bem, né? Porque a realidade de igreja, no final das contas, é sempre um tipo de microfone para todo mundo. Quando muito, tem um sem fio para o pastor ou para o ministro, né? Às vezes, para você microfonar uma bateria já é um pouco mais complicado, mas eu sei que tem algumas igrejas que têm uma realidade melhor, né? Tanto financeiramente como de conhecimento, e o nosso trabalho aqui hoje é estender isso o máximo possível para todos. Então tenha em mente sempre isso. Se você entender isso, né, você já vai conseguir fazer um trabalho muito diferenciado, que é entender que existe um microfone para cada situação. Agora, em vez de você escolher o microfone, né, fazer o caminho, né, microfone situação, tenha sempre em mente o caminho inverso. Entender qual é a sua situação, entender qual é a sua realidade e a partir daí você buscar um microfone que atenda a isso, tá? Quando você fizer isso, você vai perceber uma diferença na tua sonoridade, na sonoridade do som da sua igreja, tá? Então, primeira coisa que eu queria começar falando com vocês antes de falar exatamente do que é o microfone. Mas aí, beleza. O que é o microfone em si? Vamos lá. Então, galera, microfone, né? Microfones são bons exemplos de um elemento transdutor. O que é transdutor, Josué? Não tenho a menor ideia do que é isso. Transdutor é todo meio ou equipamento, né? Que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Por exemplo, uma lâmpada. A lâmpada é um elemento transdutor. Ela vai transformar energia elétrica em energia luminosa, né? É uma, por exemplo, rapaz, mas deu um branco agora aqui, hein? Um ferro de passar. Um ferro de passar. Um ferro de passar, ele transforma a energia elétrica em energia térmica, tá? E por assim vai. A gente poderia usar panelas, né, panelas elétricas, né? Acaba caindo no mesmo exemplo aí do ferro de passar, por exemplo. Mas é sempre esse elemento. E o microfone ele vai fazer isso, como eu já expliquei para vocês, né? Você tem, por exemplo, a fala, né? Então eu estou falando, o microfone. E aqui, por exemplo, eu tenho esse meu microfone aqui do headset. Eu acabo usando ele, porque como eu estou em casa, ele acaba tendo um fatorzinho assim de cancelamento maior dos ruídos externos, né? Então ajuda a abafar um pouquinho. Não sei se vocês estão percebendo algum barulhinho de fundo aí, mas ele tem essa característica e eu acabo, né, ficando meio gamer assim, mas é exatamente para até deixar minhas mãos livres e conseguir operar os equipamentos, né, e conseguir falar com vocês. Tá? Então ele tem esse elemento, ele vai pegar, vai receber a impressão sonora, né? A pressão sonora, e a partir daí ele vai fazer a conversão disso em sinais elétricos, né, eletromagnéticos, impulsos eletromagnéticos que vão virar uma corrente elétrica, né? Mas como é que é isso? Isso é o primeiro elemento que eu queria falar com vocês em relação à característica dos microfones. Então a gente já viu a função dele, que é converter um tipo de energia, e ele vai fazer isso de duas formas. Então, a primeira forma, pessoal, é essa forma aí, tá? É, Você tem aqui um desenho das ondas sonoras, tá? E o microfone, ele é essa estrutura aí. Então ele é composto aí de um diafragma, tá? Ou membrana, aí a gente pode trabalhar com esses dois nomes. A gente tem uma bobina. Para quem não sabe o que é uma bobina, né? Toda fonte
ela tem esse elemento, é um elemento eletrônico, né, que nada mais é do que um fio de cobre enrolado várias vezes, né? E a bobina ela tem exatamente essa função de amplificação, né? Em muitos casos. Então, a gente tem uma bobina, a gente tem um magneto que é um ímã, tá? E essa bobina ela tá num suporte móvel, né? Então toda vez que a pressão sonora incide sobre a membrana, essa membrana ela vai vibrar e ela vai mover essa bobina. Então essa bobina ela vai subir e descer e vai fazer contato com esse magneto, né? Esse imãzinho que tem ali no fundo. Isso vai gerar os impulsos elétricos aí. Esses impulsos elétricos, né, vão virar uma corrente. Essa corrente vai pelo cabo até chegar à mesa. Tá? Dessa forma como ele se apresenta, né, com esses componentes, com esses elementos, a gente vai chamar isso, né, de um microfone, tá, dinâmico, tá? Que ele tem essa dinâmica de conversão, beleza? Esse é o primeiro jeito da gente conseguir fazer isso. O microfone dinâmico, ele é um microfone essencialmente uma característica mais robusta, né? É um cara que vai ter como característica aguentar mais pancada, mais pressão, porque pensa só, para você conseguir mover essa estrutura, né, você precisa de bastante pressão sonora ali. Então ele não, por característica, não vai ser um microfone assim de uma alta sensibilidade. Ele vai conseguir captar normalmente a voz, né? Às vezes essa ambiência em volta e tudo mais. Mas existem outros microfones com uma sensibilidade maior. Ah, Josué, mas para que eu quero um microfone que não é sensível? Justamente para situações onde a sensibilidade é justamente o que vai te trazer algum tipo de problema. Pensa só, você está num palco, tá, da sua igreja, e aí você tem caixas de instrumento, você tem retorno de chão, você tem bateria, contrabaixo, guitarra, às vezes várias vozes ali, várias pessoas cantando, né? E um palco pequeno, né? É a realidade de muitos lugares, né? Você tem isso, às vezes a acústica do lugar, ela já é uma acústica assim bem viva, bem reverberante, tem muito eco, enfim, qualquer som que você faça ali dentro, naturalmente vai ficar um som, né? Vai se tornar algo mais barulhento, né? Vai ficar embolado, confuso. Né? Isso é porque esse som ele está durando muito tempo ali dentro daquele espaço, antes dele ser completamente absorvido. Então, se você tem um microfone de alta sensibilidade, né, ele vai exatamente captar tudo isso. E isso é exatamente o que você não quer. Né? Você quer captar aquela fonte sonora. Se for uma voz, você quer captar aquela voz e o máximo possível daquela voz. E eliminando todas essas outras interferências aí para que isso não se torne mais um fator, né? Porque você já tem tudo aquilo sobrando naturalmente, aquilo vai ser captado pelo microfone, vai ser reproduzido nas caixas e aí é uma tristeza sem fim, tá? Então tem essa finalidade aí. Então é saber desde já, né? Saber esse tipo de conversão, qual é o tipo de conversão de transdução que esse microfone faz, vai te ajudar a entender, né? Olhar para a tua realidade, olhar para o teu cenário na tua igreja e dizer, não, aqui eu preciso, não, aqui eu não preciso, essa é a melhor escolha ou aquela é a melhor escolha para isso ou para aquilo, né? Para captar uma voz, para captar um instrumento. Então tudo isso aí vai te ajudar nesse processo de escolha aí para você entender esse princípio básico aí do funcionamento dos microfones, tá? Então, primeiro aí foi o dinâmico. E aí eu coloquei aí três exemplos, tá? Para vocês verem. O primeiro é o Shure, o SM58, que é um clássico, tá? De microfone dinâmico, tá? Um microfone muito bom para voz.
ao longo da história, é um dos modelos que talvez tenham sido mais copiados, tá? Isso já envolveu questões de patente e tudo mais, né? Vocês tinha muito aquele microfone, o Leson, né? Que era exatamente a mesma estrutura dele, só que ele tinha um botãozinho, né? De liga e desliga, né? E aí a Lesson literalmente assim pegou o mesmo microfone, pegou a mesma estrutura, o mesmo projeto, tá? Colocou um botãozinho ali, deu um nome um pouquinho diferente e comercializou no mercado. Um botão que, assim, particularmente só servia para dar problema, só para quebrar, para dar defeito, o pessoal desligar e ficar falando, achando que não tinha som porque estava desligado, né? Então foi um terror isso, mas era exatamente o mesmo problema, a mesma questão. A gente tem aí o Shure SM57, tá? O 57 que é primo do 58, tá bom? É, Qual que é a diferença, a principal diferença entre eles? Eles têm uma construção bem parecida, mas você vê aí principalmente um corpo bem semelhante, mas a principal diferença está na estrutura dessa cápsula, porque o 57 ele na resposta, no gráfico que a gente vai ver mais para frente, né, na leitura de alguns outros elementos, né, que ajudam a gente a identificar a diferença entre os microfones, né, e as qualidades e características de cada um, ele tem uma curva ali de resposta, né, que funciona muito bem, principalmente para captação de instrumentos. Eventualmente você pode até ver alguém cantando num 57, né? E aquilo, se funciona bem, tá? Não tem problema. Depende da voz da pessoa. Assim, quando a gente vai falar de voz, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito e dizer, esse microfone é para voz, aquele microfone não é para voz, né? Porque a voz, talvez, né, a voz do ser humano seja o que talvez tenha a maior diferença. Dificilmente você vê, fulano tem a voz igual do ciclano, né? Isso acontece, a gente tem essas impressões, mas de verdade nunca é exatamente 100% igual. Então a gente, na hora de escolher o microfone, a gente precisa escolher o microfone que melhor se encaixe na voz, naquela voz, tá? Então o 57, mas o 57 ele tem uma característica assim que ele se adapta muito bem por ser um microfone resistente, por essa construção da cápsula dele que torna ele um pouco mais resistente. Eu já vi ele sendo usado em caixa de bateria, eu já vi ele sendo usado em tom, muito utilizado assim em captação de amplificador. Então é um microfone realmente, cara, com, com uma gama de utilidades muito grande, assim, né? E aí eu coloquei um microfone um pouquinho diferente, que é esse Electro Voice aí, tá? Que é um microfone dinâmico também, apesar do tamanhão dele, ser um microfone grande, né? Bem grandão. E e é um microfone assim, que apesar de ser dinâmico, ele tem uma cápsula maior, porque os 57, os 58, eles têm uma cápsula pequena, tá? Isso é uma outra coisa que a gente precisa entender de um microfone para outro. O tamanho da cápsula, gente, ele faz muita diferença. Dependendo daquilo que você deseja captar, né? O quanto maior você for a cápsula, eu tenho maior área de absorção, então ele tende a ter uma precisão maior. Então isso acaba se tornando, eu tenho um microfone dinâmico, que é um microfone duro, mas eu tenho algo que precisa de uma definição maior. Quanto maior for essa cápsula, maior tende a ser essa definição, mesmo no dinâmico. Por quê? Porque eu tenho uma membrana, eu tenho mais área de contato para que seja imprimido ali, né, impresso ali a pressão sonora e aquilo ali venha a ser convertido com a maior fidelidade possível, tá? Logo também, se eu tenho uma fonte sonora, por exemplo, dificilmente você vai usar
um microfone de cápsula pequena, por exemplo, no bumbo da bateria, né? Dificilmente por quê? Porque não usa? Sim, usa, tá? Mas assim, quando você deseja pegar o corpo da bateria, do bumbo, na verdade, que é aquela massa sonora, se eu colocar um microfone de cápsula pequena, ele tende a distorcer, né? E trabalhar lá dentro dele, né? Uma coisa é trabalhar fora do bumbo, outra coisa é trabalhar dentro do bumbo, né? A gente vai falar também mais para frente sobre posicionamento de microfone. Então, esse microfone de cápsula grande ele vai trabalhar dentro do bumbo, né? E aí um microfone duro, cápsula grande, para pegar a frequência grave, ele vai aguentar o tranco melhor do que às vezes um microfone de cápsula pequena, né? Dependendo também do microfone e da cápsula, tá? Todos os fabricantes, o meio, né, da conversão de dinâmico é esse, mas existem tipos de materiais diferentes que vai variar um pouco de fabricante para fabricante. Isso também vai influenciar aí nessa sensibilidade, nessa resistência que ele tem. Beleza, pessoal? Ah, mas um detalhe nesse Electro Voice aí, né? Ele é um cara bem legal e ele em si, a cápsula dele tá aqui em cima, tá? Essa parte de baixo aqui não é cápsula. Isso funciona como se fosse um filtro, tá? Onde as ondas sonoras elas entram e ele acaba utilizando isso aqui como um meio de cancelamento. Muito similar, por exemplo, aqueles microfones. Se você já viu alguma gravação, cinema, televisão, que tem um cara com um microfone numa vara assim, o chamado boom, né? Microfone boom. E ali dentro tem um microfone, um tipo de microfone que a gente chama de shotgun, né? Que é um microfone comprido assim. Aquele microfone, na verdade, a cápsula dele é desse tamanho. Mas aquele comprimento todo dele é porque ali dentro, aquela parte da frente ali, que é muito parecida com essa parte aqui, né? São várias ranhurazinhas ali, você vê como se fosse uma esponjinha ali dentro, algo bem, bem poroso ali, vai fazendo com que todos os sons laterais que chegam no microfone sejam, né, cancelados ali dentro, sejam anulados. Funciona mesmo como um queijo suíço ali, né? E aí vai gerando cancelamento. Então o microfone ele vai enxergar mais para frente e menos para o lado, tá? Mas esse é um fator mega interessante nesse tipo de microfone aí. Então você tem dois microfones aqui de cápsula pequena e você tem um microfone de cápsula grande, mas todos eles são microfones dinâmicos. E a segunda forma de você fazer essa conversão, né, em microfones são chamados de microfones condensadores, tá? Que são os microfones que têm assim, uma característica de maior sensibilidade, tá bom? José, mas por que é? Se você ver o desenho, você vai ver o desenho, né? Ele tem uma estrutura que, se a gente olhar o dinâmico, parece muito, mas aqui o que ele tem? Você tem um som, né? Você tem o diafragma. E o que esse diafragma é? Na verdade, são duas placas, tá? Que são carregadas. Então você tem entre elas uma diferença de potencial. Essas placas são alimentadas. E aí uma dessas placas, ela tá numa superfície móvel. Então toda vez que você já viu quando você pega um ímã, dois ímãs, e tem uma parte do ímã que ele repele a outra, né? Tem uma que se aproxima, né? E tem duas partes ali do ímã, que são as polaridades do ímã, né? Que vai fazer com que eles haja esse repelir, né? Um empurre o outro, né? Eles tendem a não querer se aproximar. É mais ou menos o que acontece nesse processo aí. Então eles ficam, né, nessa dinâmica, né, com essas placas carregadas aí, e isso vai fazer com que essa variação, né, gere, né, as frequências aí, as correntes elétricas.
E aí você tem essa diferença aí das placas, né, com o capacitor, você tem essa diferença de potencial, né, que vai gerar a corrente elétrica aí. Isso vai fazer com que, primeiro, né, você necessite de uma fonte de energia externa. Diferente dos dinâmicos, né, os condensadores, é, eles vão precisar de uma alimentação externa. Então, se você viu um microfone, ele precisa que você trabalhar com pilha ou de repente com um recursozinho da mesa de som chamado Phantom Power, que são 48 volts. Isso já sabe, né? Você já pode, né, ficar ciente de que você se trata de um microfone condensador, tá? A segunda característica, né, é a alta sensibilidade, porque essa maneira de você absorver ali a membrana, absorver o sinal, vai gerar uma precisão muito maior, né, na codificação e posteriormente decodificação desse som, dessa sonoridade que você está captando. Então, eles acabam, todo condensador, né, ele acaba se tornando, né, um microfone com uma precisão muito maior, com uma sensibilidade muito maior. Mas, de novo, né, José, mas para que eu preciso de um microfone com tanta sensibilidade? Quando você tem uma fonte sonora que você deseja valorizá-la mais, né, ou quando você tem uma área maior a ser captada, por exemplo, normalmente quando você tem um coral, por exemplo, né, são várias vozes, né, e existem corais, cara, gigantescos, né, enormes assim, e você precisa captar aquilo. Não tem como você ir botando um microfone na mão de cada um, até porque você tem problemas de cancelamento, interferência. Então o que que você faz? Você usa microfones como esse microfone, que tem essa forma de transdução, com uma alta sensibilidade. Você vai usar 2, 3, 4, depende do tamanho do coral, e você vai conseguir catar uma área, né, abranger uma área muito maior, tá? Essa é a vantagem dos condensadores. Mas por serem microfones mais sensíveis, que vão cobrir uma área maior, você tem exatamente o problema inverso, que é assim, eles vão pegar tudo. Então é uma situação onde você precisa realmente é, 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 entender bem qual que é o seu cenário, sua realidade e fazer a escolha certa. Então, tendo em mente já esses dois tipos de microfone, você já começa a avaliar melhor a escolha do microfone dependendo da situação que se apresenta e daquilo que você precisa. A gente tem aí então dois exemplos, tá, de microfones condensadores. Eu tenho o MXL990 e o Samsung C01U Pro, tá? São dois tipos de condensadores, tá? De cápsula grande também. Eu fiz questão de botar, são modelos que nesse momento que eu gravo esse vídeo não tem um custo tão alto assim. É claro que valores são sempre relativos, né? Mas são dois microfones condensadores para vocês terem uma ideia de como é que eles são, qual é a característica que eles têm, qual é a aparência, tá? Coloquei aqui também dois, que é o AKG-C, o 10.005 e o Sennheiser E614, que são dois também bons microfones, têm um desempenho ótimo assim para captação de instrumento, tá? E são uma cápsula menor, né? Eles têm alguma característica bem diferente em relação àqueles dois primeiros que eu coloquei. Eles vão trabalhar de uma forma diferente, tá? E aí, que forma diferente seria essa? São o que a gente chama das figuras de captação, tá? Então a gente falou sobre o tipo de cápsula, né? O padrão, assim, a transdução dos microfones. A gente tem os dinâmicos e os condensadores. Sensibilidade alta, sensibilidade baixa, né? A gente falou tamanho de cápsula.
tá? E agora a gente fala sobre as figuras de captação. Quais são as figuras de captação? A gente tem o unidirecionais, o omnidirecionais e os bidirecionais. Mas o que é isso, Josué? Os unidirecionais, o nome já diz, única direção, tá? Os omni capta em todas as direções, tá? E os bidirecionais, ele capta em duas direções. São as figuras que eles têm, tá? A gente vai ver mais para frente ali, realmente existe uma figurazinha. Detalhe que no unidirecional a gente está falando da família dos cardioides. E por que esse nome cardioide? Porque é exatamente a figura que ele tem, que eu já mostro para vocês, ela tem exatamente esse formatozinho do coração. Vocês vão ver só. Então, o que é essencial que vocês entendam aqui? É o tipo de captação, tá? Um vai enxergar para frente, um vai enxergar em todas as direções e um vai enxergar em duas direções. Beleza? É exatamente disso aí que eu tô falando para vocês, tá? Um omnidirecional em todas as direções, tá? Tá a figurazinha do microfone aqui. A família dos os unidirecionais, que é a família dos cardioides, tá? A gente tem o cardioide, é esse formatozinho de coração aqui, ó, de cabeça para baixo. A gente tem o supercardioide, que ele é mais fechado, tá vendo como ele é menor? O balãozinho aqui, ele é menor do que esse cara daqui, e ele já tem um pouquinho, né, de captação aqui na parte aqui no eixo 0 graus aqui, tá? E o hipercardioide, ó, já tem ele já é mais fino e mais direcional. E aí ele já enxerga um pouquinho mais para trás, tá? Se a gente fosse um nível acima disso, é o que a gente já classifica como uma outra categoria, que são os bidirecionais. Ele vai enxergar exatamente a mesma coisa em duas direções, beleza? Aqui no bidirecional, gente, não se deixe enganar, esse microfone aqui, mas isso também pode ser lateral, tá? Um microfone em pé, eu já vou mostrar isso para vocês, ele ter o que a gente também chama aqui de figura 8, né? Ele tem um raio de captação ali, um sentido de captação que é exatamente igual dos dois lados, aí fica aparecendo que é um número 8 aqui. Eu fiz questão de colocar esse Behringer, o B2 Pro, aqui para vocês, porque, pessoal, é para vocês entenderem, tá? Porque se você conseguir olhar bem aqui nessa chavezinha que tem na parte aqui no meio do corpo dele, esse microfone ele tem as três figuras, ó, e no meio ele é cardioide, para cá ele é no meio, perdão, ele é bidirecional, para cá ele é omnidirecional e para cá ele é cardioide, tá? Então ele tem as três figuras de captação. Ele tem uma chavinha, então ele tem essa versatilidade. É um microfone condensador e ele tem as três tipos de captação. Então, se a gente juntar o tipo de captação dele, né, se é um dinâmico ou um condensador, e as figuras que o microfone tem, você já começa a ter elementos para entender, né, e escolher melhor o seu microfone para sua realidade, tá? Qual que é a parte interessante disso? Imagina só. Às vezes você tem uma cantata de Natal e você tem um cantor ou uma cantora, né, que tem a voz, né? E você quer valorizar essa voz. Às vezes é uma interpretação que musicalmente foi proposto. Imagina algo assim como tem uma voz enveludada, né, e você quer valorizar isso. Às vezes é só praticamente uma cantata toda na voz, no piano. Então você quer valorizar melhor isso. Cara, você pode usar um microfone condensador, até fica mais esteticamente fica mais bonito, né? Imagina um microfone desse
e o cantor cantando, interagindo, né, com o microfone, dá uma estética legal para aquilo que você quer fazer. Tá? Também existem condensadores, cara, de bastão, microfone de mão normal, sem fio. E você pode usar isso e ele vai ter uma sensibilidade maior, né? E aí se você adicionar isso com um microfone que ele é direcional, então eu posso ter um condensador e ele pode ser direcional. E, e é a junção perfeita, às vezes. Ele vai focar mais, ele vai ser mais direcionado para fonte sonora, né? Com bastante sensibilidade e vai captar pouco, né? O ambiente, o que foi em volta, ele vai ser um cara interessante para você trabalhar. Então imagina você vai, né, ter uma proposta diferente de gravar um podcast na sua igreja, tá? De repente com um pastor, alguma coisa assim, vocês vão produzir um podcast. Você pode ter um cara desse e somente um cara desse colocar no meio da mesa, né, se for duas pessoas conversando, né, e colocar ele na figura 8 ou um microfone que seja de figura 8, tá? E ele é um bidirecional, ele vai captar nas duas direções. Sendo um condensador de alta sensibilidade, né, ele vai captar a ambiência, ou de repente ele pode ser um omnidirecional. Se você tem 5 pessoas falando, né, hoje a maioria das soluções em videoconferência são microfones omnidirecionais que vão captar em todas as direções, né, com alta sensibilidade. Então você pode ter um condensador omnidirecional e ele vai pegar as 5 pessoas que estão naquela mesa, vai dar aquele aspecto de ambiente, de sala, né? Se for um lugar pequeno ou um lugar grande, né? Às vezes isso imprime uma estética sonora que é interessante para aquilo que você deseja produzir, né? Tudo isso é a partir, né, do entender como funciona e você aplicar aquilo. Quando você, é claro, tem o entendimento claro do qual é a tua necessidade e ir atrás do microfone que vai de encontro àquilo que você precisa, tá? E tem um detalhe ainda dentro, falando da figura de captação, né, que é o diagrama polar. É a maneira como essas figuras, e isso vai variar, já aviso logo, vai variar de marca para marca, vai variar, essas figuras vão variar de acordo com a captação e os tipos de frequência que elas vão enxergar, tá? Você vê aí mais ou menos o que seria a figura de um cardioide em relação ao microfone. Vamos imaginar que esse aí seja o SM58, tá? É uma figura cardioide, tá? No SM58. É exatamente em 3D seria a representação de como ele capta, tá? Mas isso quer dizer que ele enxerga, né, exatamente todas as frequências iguais em todas essas direções? Não, tá? Como é que seria isso? Vamos ver aqui. Tá, então aqui o que você tem? Você tem aqui o 0 grau, que seria o eixo principal, né, a ponta do microfone, ele virado para você. Então aqui está o microfone, né, onde você fala. Lembrando, gente, tá? Deixa eu até voltar aqui para mim. Lembrando, gente, microfone é assim, tá? Você fala com o microfone assim, não é assim. Universalmente a gente vê as pessoas falando assim no microfone. É assim, desse jeito, tá? Vou voltar aqui pro desenho. Então vamos lá. Então você tem aí o eixo 0 grau, tá? Tenho aqui 30, 60, 90, 120, 150, 180. Aqui já é a parte de trás da cápsula, tá? E aí existem algumas cápsulas que vão enxergar aqui, tá bom? E aqui você tem do lado umas figuras, 125, 250, 500 e 1000 Hz, né? 1K, né? Como também é bem conhecido. Você tem as cores, tá? Então entenda que para cada lateralidade as frequências vão ter uma resposta, uma leitura diferente, na verdade. Resposta não, na verdade leitura diferente,
tá? O roxinho, que é um K, você vê que ele aqui em 180, ele é bem, realmente bem fechado, tá? E aí depois ele tem até uma pontinha aqui como se fosse um supercardioide, mas um K desse lado aqui, ele dá uma fechada aqui. O que já com 125 Hz ele não faz, ele é praticamente esférico, tá vendo? E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se eu tiver se eu tiver uma frequência vindo nesse eixo aqui entre 50 e 120 graus no microfone, qual é a frequência que vai ser que vai ter esse microfone vai ter uma maior sensibilidade para captar? 125 ou 1K? 125. Ele tem uma sensibilidade, ó, o 1K ele tem um buraco aqui, ó. Então, dependendo da posição, por exemplo, do meu retorno, né? É outra coisa que é interessante a gente saber o tipo de figura. Porque quando eu sei que é uma figura, deixa eu voltar nos desenhos aqui, lá no desenho das figuras. Aqui, tá? Pensa só. Então, se eu tenho um microfone aqui, ó, o desenho do microfone, aonde é melhor colocar esse retorno? É de frente pro meu microfone, tá? É de frente pro meu microfone, tá? É onde o meu microfone é mais cego para eu evitar a microfonia, né? E coisas assim do tipo, vazamento. Essa aqui é a melhor posição. Agora, se eu tivesse um hipercardioide, talvez o melhor seria se eu colocasse esse retorno em diagonal, tá? Então eu tô cantando aqui e aí esse retorno ele vai ficar em diagonal, favorecendo, ele tá empurrando o som para mim, é claro, para ser o meu retorno, um retorno de chão, mas favorecendo o ângulo de cancelamento do microfone. E o segundo passo é a gente entender como funciona o diagrama polar desse microfone. Lembrando, gente, que nenhum diagrama polar é idêntico ao outro, tá? Você pega um microfone, um SM58 da Shure, entendeu? Ele tem de ter essa sua figura, mas cada microfone ele vai ter um gráfico de resposta diferente. Né? Não é 100%, porque é a mesma marca, o mesmo modelo. Eles tendem a ter uma similaridade em relação à sonoridade bem grande, mas eles vão ter às vezes pequenas variações, tá? Que você cada um vem com isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, cada microfone vem na caixazinha dele com isso aqui, ó. Esse gráfico aqui mostrando aqui o grau. Lembra do 0 grau? Aqui, ó. O 0 grau aqui e o 180 aqui embaixo, tá? Então, isso aqui é isso aqui, só que de uma forma linear, né? Por extenso, assim. Então, ele vai te mostrando, né? Aqui, por exemplo, esse aqui o Electro Voice, que a gente viu lá. E aí, com esse gráfico aqui, eu consigo ver tanto no eixo dele, aonde ele é mais sensível a qual frequência, onde ele é menos sensível a qual frequência, tá? E eu tenho esse gráfico aqui de resposta dele, né? Por exemplo, em mais próximo ali a 180 graus, eu sei que ele tem um déficit aqui em mais ou menos 70 Hz. Então, tem um buraco aqui, ó,
na parte de trás da cápsula dele, tá? Ele tem assim, nessa faixa entre 50 e 100 Hz tem um buraco aqui, tá? Então qualquer frequência nessa faixa, na parte de trás da cápsula, ele tende a enxergar isso menos, né? Som, mas eu falo enxergar para que vocês entendam aquilo do que significa, ou seja, ele é menos sensível a essas frequências nessa parte. Então, se eu tenho que trabalhar, às vezes, ele em algum posicionamento onde tem, cara, uma frequência mais grave vindo, por trás do microfone, eu posso ficar tranquilo e saber que ele é o melhor microfone para estar ali, porque realmente naquela faixa, naquele ângulo ali, ele é pouco sensível para isso, tá? Então, vem de 20 a 20 mil, que é a faixa que a gente consegue, né? O nosso ouvido consegue captar, tá bom? E aí a gente tem aqui os gráficos, né? Na parte da frente também, olha. Então você vai ver que no pico aqui da cápsula aqui, né? Ele também tem uma curva aqui, ó, bem acentuada a partir ali, na verdade nem de 100 Hz, a partir já de 500. Então ele vem caindo desde lá dos médios, tá? Tem um corte bem profundo mesmo. Isso na parte da frente aqui. Isso vai fazer com que, ele não tem grave? Não, ele tem grave, mas como você pode ver, ele vai decaindo, né? Não é um corte, ele não chega aqui e faz isso, esse gráfico faz isso, pum, e aí ele realmente seria totalmente cego, mas ele vai caindo aqui, ó. A gente tem um range aqui de 5 dBs, então ele cai aqui, vamos dizer, de repente cai uns 3 dBs aqui, tá? E aí é importante você saber e analisar isso aqui direitinho, porque isso aqui é a vida do microfone. Lembrando também que com o tempo, tá, todo microfone ele pode sofrer também alterações nisso daí. A cápsula vai ficando mais cansada, às vezes muita pancada, muito uso, tá? E isso vai interferir no tempo também, é um agente que vai inserir aí o seu tempo, por isso a importância sempre de você cuidar muito bem de todos os microfones, tá? Para você garantir que ele vai ter uma vida aí bem saudável e longa, né? Para sua utilização. E aí, só para você ter um exemplo aqui, ó, o microfone, esse Electro Voice é um microfone dinâmico, né? É uma estrutura bem grande que você consegue, ó. São vários tipos aí de utilizações, tá? Ó, você tem ele aqui, ó, no bumbo, do lado de fora, tá? José, mas você falou que ele tem um corte nos graves, exatamente, mas não é um corte total. Se você às vezes quer um bumbo e você não quer valorizar tanto o corpo desse bumbo, né? Você quer valorizar mais o kick, né? Que é a batida daquele martelinho do pedal do baterista com a pele do microfone, né? Então o que você vai fazer? Você vai escolher bem um microfone que te atenda nesse sentido. Então esse cara ele dá um corte, tá? Nessa região, nesse corpo, nessa massa sonora, e aí você vai apontar ele para onde tem esse contato aí desse martelo aí. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo bem interessante que é também a troca desse martelinho ali também vai favorecer que ele sobressaia mais ou menos. Então também é uma outra tática interessante para você moldar a tua sonoridade. Aí você me pergunta, José, mas e os microfones sem fio, tá? Microfone sem fio, você vai ter esses microfones que eles são, o que são? No corpo dele você tem um agregado aí, várias coisas, tá? Você tem a cápsula, você tem que ela pode ser aí cardioide, super, hiper, né? E um transmissor de rádio, tá? Então, qual é a principal diferença desse microfone, tá? É o fato que
por não ser um microfone de cabo, você tem um transmissor de rádio, pode ser VHF ou HF, enfim, e você vai conseguir transmitir esse sinal, tem todo exatamente o mesmo processo que os demais microfones, para um receptor, tá? É importante também, gente, atentar às características de cada receptor e cada transmissor de microfone. Eu já vi muitos casos onde a galera pega, aí a mesa tá lá no fundo da igreja, né? E o microfone, o pastor tá lá na frente pregando, e aí ele começa a cortar. Por quê? Porque às vezes é um aparelho de curta distância, tá? Ou às vezes tem um outro, você cara tem o azar de ter um outro sinal atrapalhando aí uma outra frequência inteira, interferindo na frequência do seu microfone. Hoje existem já até muitos equipamentos, né? E algumas mesas possuem isso, que é um analisador de espectro, né? Para você ver a frequência, né? Como é que tá aquele ambiente no lugar onde a sua igreja fica, e aí você escolher uma faixa que tenha menos interferência, né? Que tenha menos sinal e frequências ali competindo uma com as outras. Tá? Até para o seu Wi-Fi, enfim, tudo isso daí são coisas. Já viu aquela situação de você deixar o telefone do lado da caixa de som assim, quando vai entrar uma ligação, interfere na caixa de som? Tudo isso daí pode acontecer. E no caso do microfone sem fio, é uma transmissão via rádio, né? Então toda atenção com isso é máxima. Se você tiver a chance de deixar essa base quanto mais próxima possível do microfone, menos chance você vai ter de interferência de por parte assim de alguma outra frequência. Em linhas de microfone, né? Mas esse é um Shure que tá aí. A Shure mesmo tem uma marca, tem uma linha assim top dela que você consegue distribuir as antenas, né? Você monta, na verdade, uma rede de antenas, espalha aquilo pelo seu espaço, né? Interliga essa rede de antenas ali com todas as suas bases, seus receptores. Porque qual que é um problema também? Às vezes a galera, quando consegue, vai tendo vários microfones. Agora, por exemplo, o pessoal quer botar os 5 backs lá na frente, mais o ministro, todo mundo, né? Aquele modelo workshop, né? Todo mundo em fila ali na frente, cantando, todo mundo com sem fio. E, cara, é lindo, é maravilhoso. Para a presença de palco, então, isso ajuda muito. É bem legal. Mas aí se você pega, coloca 5, 6 bases de microfone, uma do lado da outra, elas vão competir entre si. Elas vão, uma vai querer roubar o sinal, né? Porque então a faixa, se tiverem frequências muito próximas, né? A tendência é que elas acabam interagindo entre si, né? E roubando às vezes um espaço uma da outra. Então, às vezes é interessante você manter uma distância, você não aglomerar tanto. E esse sistema, né, de uma rede de antenas, ele é interessante por conta disso. Porque se eu começo a me deslocar com o microfone, né, às vezes eu vou deixar de ser atendido por uma antena e vou me aproximar de outra. Então, eu estou sempre bem coberto, né? Independente do lugar que eu esteja. E não fica as antenas num único lugar ali, uma competindo com a outra. Beleza? Pessoal, é isso, né? O vídeo ficou até bem extenso aí. Se você conseguiu acompanhar até aqui, eu queria te agradecer. A intenção nossa, como eu sempre falei, é proporcionar, né, ajudar vocês a terem um vídeo de maior qualidade. Então, segue a gente, curte esse vídeo, indica para os seus amigos aí, para a galera da tua igreja, o pessoal que trabalha aí com som junto com você no ministério, tá? Ajuda muito a gente aqui a continuar produzindo esse conteúdo para vocês, beleza? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.